traitors do not want war. Do not come back. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 127. Eu sou Rafael Arinelli e eu não andaria com uma granada no meu bolso. Eu sou Daniel Cury e toda guerra é diferente, toda guerra é igual. Ok. E eu sou o Cauê Petito e eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Eu pensei em fazer referência a isso, mas eu falei assim, não, ainda bem que eu não fiz. Muito manjada. Muito manjada. Ele disse de uma forma bem sutil que foi bem manjada. Não, eu falei assim, não vou fazer, mas acho que eu já fiz em algum momento nessa vida. Provavelmente. Então por isso que eu não fiz. Eu não sei se 300 é um filme de guerra, porque eu ia fazer, hoje nós já estamos no inferno, mas... também. Uma boa, vale. É filme de guerra, né? Filme de guerra. Aliás, dá pra ampliar também pra muita coisa, né? Tipo, dá pra falar que Senhor dos Anéis é filme de guerra. Então, pois sim. É isso ou que nós vamos discutir hoje, olha só. No podcast 127, nós retomamos um assunto que a gente conversou no podcast 30, cara. A gente conversou quase 100 podcasts atrás sobre o tema filmes de guerra. E agora a gente volta com esse tema para falar sobre mais filmes de guerra, sobre o conceito de filmes de guerra, também um pouco embalado pelo sniper americano, né, que fez tanto sucesso aí naquela época do Oscar, né, já faz um tempo, né, que a gente já sentiu já o que o Oscar nos trouxe com um sniper americano, inclusive levando uma das estatuetas, né? Sim, pelo menos foi merecida, né? Exatamente, foi edição de som, né? Eu já me esqueci. A edição foi de som. Edição de som, foi. Eu não vi o filme, então não posso comentar. Muito bem, então vamos conversar sobre mais filmes de guerra, vamos falar sobre o gênero de guerra, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, a pergunta que eu tenho pra te fazer nesse Repercussão 127 é a seguinte: que tipo de soldado você seria? Você seria aquele soldado que vai na linha de frente? Você seria um sniper? Você seria um fuzileiro? Ou você seria tipo um estrategista? Eu seria o cara que fica mandando cartas lá na máquina de escrever. E aí depois mandam você pagar, vai todo se borrando. Assim, puta que pariu, eu nunca peguei numa porra de uma arma. Entendeu? Tipo o carinha lá do Corações de Ferro, que tava no cinema e tal. Sim. Tem o Logan Lerman, ele faz um moleque que é tipo, nunca pisou na terra. Ele é o soldado nerd, né? Talvez seria. Ou se fosse pra ser desde sempre, tipo, ir lá pra guerra e tal, aí talvez, não sei, acho que um sniper. Acho que o sniper deve ser legal. Eu acho que deve ser muito legal. Não se fode tanto, né? O foda não pelo fato de você matar as pessoas, sabe? Mas deve ser legal. Ficar quietinho lá. Você fica lá, é uma coisa... Se você morre com um tiro só também, né? Porque a pessoa vai vir, não vai tipo te pegar e te torturar. Ele tem que matar o sniper. Verdade, o sniper. É verdade, o sniper não é tipo o cara que você vai... não é soldado que, sei lá, você tá escondido, aí você é cercado e tal. Não, o cara olhou, falou, tem um sniper ali, joga uma bomba e mata, entendeu? Você morre rápido, não gasta muito tempo, não sofre muito. É bem isso mesmo também, é verdade.
Boa ideia. Muito bem, Dani. Como que as pessoas que estão nos escutando agora podem fazer para mandar a sua opinião de que tipo de soldado você seria num momento de guerra? Quais são os meios de contato para as pessoas mandarem as suas respostas para essa pergunta tão diferente, importante, né? Num momento em que a gente não vive nenhuma guerra efetiva, assim, de o Brasil está indo lutar e tal. Na verdade, o Brasil, acho que desde a Guerra do Paraguai, o Brasil não foi porra nenhuma, né? É verdade. Então diga pra nós, quais são os meios de contato do Cinemação? Seguinte, quer falar com a gente, quer mandar suas estratégias militares pra gente descobrir quais são os seus planos de dominação do mundo, manda pra contato@cinemação.com. Se você preferir, entra no facebook.com/cinemação e acompanhe as novidades por lá, comente por lá, mande mensagem pra gente pelo Facebook. Se você preferir o Twitter, entra no @cinemação e segue a gente, confere as novidades por lá e dá os replies com a sua opinião. Se quiser mandar, tem direct message, ninguém manda, mas se você quiser mandar, pode, não é impossível. Quem preferir, pode ouvir a gente na webradiovagalume.com, www.webradiovagalume.com. Se você estiver ouvindo a gente na Web Rádio Vagalume, tanto de sexta-feira às 10 horas da noite, quanto na reprise dos sábados ao meio-dia, você dá um oi pra gente pelo Twitter, fala que você tá ouvindo a gente pela Web Rádio, e um abraço pra todo mundo que acompanha aí todas as novidades da Web Rádio Vagalume, que tá super legal e ainda tem o Cinemação pra deixar um pouquinho mais legal ainda. É verdade, é verdade. Então. Ela não seria tão boa se não tivesse a gente. E a gente traz, né, umas besteiras aí, umas bobeiras aí pra falar que sempre diverte todo mundo. Quem preferir, segue a gente também no Instagram. Esqueci do Instagram, que é o @cinemação lá no Instagram. Acompanha a gente, tem fotos, novidades e, claro, você pode comentar, dar a sua opinião, falar o que você acha da vida, do universo, tudo mais, das guerras e do cinema também. E não esqueça, né, de ir lá no nosso SoundCloud e no iTunes do Cinemação e classificar a gente, dar seu joinha, seu coração lá, manter alguma classificação que é importante pra gente, pra ranquear melhor a gente, né, dentro dessas ferramentas, tanto do SoundCloud quanto do iTunes. No iTunes você classifica mais como o podcast como um todo, né, você dá a sua nota no podcast inteiro. No SoundCloud você pode ir avaliando episódio a episódio, né? Você no pode ir lá SoundCloud e dar é só um like, né? É, só um like. É só um like pra curtir, já ajuda bastante a apresentar o podcast pra outras pessoas. E no iTunes, da mesma forma também, você dá as estrelinhas que você acredita que a gente merece, que eu acredito que você acredita que é 5 estrelas, né? Eu acho que sim. Então, você acredita que eu acredito que nós acreditamos quando ele acreditar que vai ser verdade, que vão ser 5 estrelas. Exatamente. Aí é muita gente acreditando. E aí você vai lá dar 5 estrelinhas e também vai ajudar a gente a mostrar, você vai ajudar a divulgar um pouquinho mais o Cinemação para outras pessoas, para que outras pessoas acompanhem também aqui essas coisas legais e de vez em quando bestas que a gente fala por aqui. Chegando aqui na parte de leitura, né, de comentários que a gente recebeu durante a semana do último podcast para esse podcast, nós temos aqui um comentário, né, do Diego Alves Lima, que escreveu no post As Melhores Canções do Oscar 2015, parte 1, que é o Everything is Awesome. Que quem fez esse post foi o nosso querido Xaxim, o nosso colaborador mais antigo aqui, em todos os aspectos. Ele é o mais velho. Ele vai adorar ouvir essa constatação. Eu acho que ele é o vovô do podcast, né? E é também o colaborador que ajuda a gente a manter o site há mais tempo. E é o que entende mais de quadrinhos, chupa Henrique. Hashtag chupa Henrique aí, ó. Lançamos nova tag. Nova tag, chupa Henrique. E aí o Diego mandou lá um comentário dizendo o seguinte: foi um dos meus filmes preferidos de 2014, por trazer uma mensagem muito bacana e com muito bom humor, exatamente da mesma forma que os jogos e as séries de TV. Além da música, eu esperava uma indicação na categoria de animação. Olha, é verdade, né? Todo mundo esperava essa indicação pro Lego e não foi. Veio. Não veio.
Engraçado, Não foi. cara, Sacanagem. olha que engraçado, eu não tinha nem pensado nisso no Lego. Foi o que uma galera mais sentiu falta. Falou, cadê o Lego na categoria de animação e tal? Mas será que não é porque ele mescla um pouco com live action, por exemplo? Mas acho que muito pouco, acho que quase não tem. E mesmo que mescle, não tiraria Porque- o mérito da animação. Eu acho que não foi por, sei lá, porque a galera, o pessoal da academia simplesmente não votou nele e pronto. Entendi. E merecia uma indicação, muita gente até falou que acreditava que mereceria também ganhar o Oscar, né? Então, porque Enfim. talvez eu acredito, eu tô especulando só, mas eu acredito que talvez não tenha entrado em categoria animação, porque você tem muita coisa de stop motion lá, sim, eles criaram algumas, assim, cenários, né, algumas coisas assim. Você tem também essa coisa do live action e tal, e você tem também os efeitos visuais, a animação e tal. Você tem um pouco de tudo, assim. O Lego teve esse brilhantismo de conseguir juntar tudo, Não, mas eu acho que isso não tiraria. O que simplesmente foi ou uma injustiça, pra quem acredita que seja uma injustiça, ou, tipo, relaxo mesmo, assim, esquecemos, passou. E paciência, mas pelo menos teve a indicação de canção, que já é alguma coisa. Exatamente. E você, Dani, que comentário que você trouxe aí pra gente pra debatermos nessa sexta-feira tão maravilhosa que foi essa de hoje? Eu tenho aqui o comentário do Alexandre de Paula, ele comentou, enfim, né, já faz um tempinho aí, sobre o podcast 123 e o Oscar foi para, né, que a gente comentou sobre o Oscar, e ele comentou o seguinte, na verdade, só para as pessoas entenderem, uma das discussões que teve foi em relação aos filmes de heróis, os grandes blockbusters, filmes de super-heróis, né, e grandes blockbusters, que costumam não ter tanto espaço no Oscar, e sobre essa questão do que é a qualidade aí de um e de outro. E aí o Alexandre de Paula comentou o seguinte: creio que Batman Cavaleiro das Trevas foi a prova de que um filme de super-herói pode sim ser um ótimo filme. E para mim Capitão América 2 foi mais interessante que Boyhood, pois ser feito em 12 anos não é suficiente para me convencer. A história não me prendeu, não me comoveu e não me fez refletir em nada, né? Poxa. Então ele foi, tipo, ele detonou Boyhood e falou que Capitão América 2 foi melhor. Eu acho Capitão América 2 um excelente filme, né? É um excelente filme, É um sim. bom filme de super-herói e tudo mais. Mas eu até entendo, às vezes cada filme toca a pessoa de uma forma, né? Espero que o Capitão América 2 não tenha feito ele refletir muita coisa, porque não tem muito o que refletir. É uma história, você acompanha. Não, você não vai sair do Capitão América 2 falando assim, nossa, a minha infância, nossa, mas o meu escudo protetor ao longo da minha vida. Não, você não, né, é diferente. Mas eu acho que cada filme toca a pessoa de uma forma diferente, cada pessoa se sente mais afetada, né, de alguma forma. Sim, sim. Por um filme mais do que pelo outro, é normal isso, tudo mais. Também, e concordo que o Cavaleiro das Trevas foi realmente um filme digno de Oscar, tanto que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Não lembro se teve algum outro, mas melhor ator coadjuvante pro Heath Ledger, inclusive foi póstumo, né? Exatamente. E realmente, eu acho que se você pega grandes diretores, coloca os filmes de super-heróis na mão desses grandes diretores, você tem possibilidade de indicações ao Oscar, né? Já que o papo é esse, do tipo, oh meu Deus, a gente precisa... Porque na verdade o grande dilema, o grande problema da academia é ter uma audiência boa pro Oscar. Não tem porque as pessoas, tipo, Não conhecem o grande os público filmes, fala assim, né? eu não sei que filme, não vi filme nenhum desses. Exatamente. Então não sei de nada, não vou ver essa porcaria desse Oscar. Então, talvez seja o caso, assim. Só que daí você tem que partir por parte dos estúdios, né? Tipo, Sim. fazer que nem fizeram. Deram pro Christopher Nolan e falaram, faça uma trilogia do Batman, né? Você dá mais liberdade criativa pro diretor, pro próprio produtor, né? O produtor Sim, tem sim. que abrir um pouco mais, né? Isso. Sim, agora imagina, por exemplo, não sei se os diretores se interessariam, mas você pega o Scorsese e pergunta se ele não quer fazer um filme de algum super-herói, pode ser que ele tope, só que ele não vai topar, talvez, com exatamente o texto que os caras querem, com aquela, Então, com esse universo, tudo tem que ser universo expandido, universo tudo linkado, às vezes o cara não quer, ele quer uma obra fechada, né, porque eles são mais autorais. Então, é uma questão de conversar, A mas gente eu teve acho um exemplo recente com o Quarteto, né, cara? Que, tipo, os produtores sentaram pra assistir o filme, legal, Quarteto, ok, mas não é isso que a gente quer, refaça. Tiveram que chamar
todo mundo de volta e vamos refazer algumas cenas e tal. Não sei como é que foi exatamente o Quarteto Fantástico com essas cenas. Eu acho que é mais ou menos normal isso, assim, de vez em quando. É normal. Faltou uma cena aqui, uma cena ali, vamos melhorar isso aqui, isso, aquilo ali. Se por ordem do diretor ou dos produtores, enfim. Mas a questão de boicote, sabe? De tipo, é justamente isso que você falou. Você precisa ter o universo, você tem que ter tem que estar tudo meio amarrado, tem que, sabe? Daí o cara pega, olha, vê o filme lá, fala, bom, não tá dentro da formulinha. E esse que é meu problema. Eu adoro filme de heróis, acho que são filmes super divertidos. Não são filmes que me fazem refletir muito sobre questões existenciais, por exemplo, mas são filmes legais, são filmes que me divertem, que eu sinto assim um carinho muito especial por esses filmes. Só que a grande questão é que quando a gente pensa em premiação, e aí a gente não precisa pensar em apenas Oscar. Se você for pensar em Cannes, se você for pensar em Berlim, se você for pensar em outros prêmios, os filmes de herói não são frequentemente premiados com outros grandes prêmios de cinema. Por quê? Porque existe uma fórmula, existe uma coisa já pré-determinada nesses filmes que não te surpreende. Você pode ir lá, pode ver o filme, pode achar o filme super legal. Quem não lê quadrinho como eu, assim, que leio muito pouco quadrinho, eu acho divertido ver o filme. Quem lê quadrinho às vezes fica puto porque a história não tá sendo contada exatamente como tava no quadrinho. E quem realmente vai só pra se divertir, por exemplo, chega lá e já sabe que o herói vai viver no final, que vai dar tudo certo, que ele pode ter alguma tragédia no meio, mas que ele vai vencer o vilão, que existe o vilão, que existe o herói, que existe... Então já tem uma fórmula, entendeu? E eu acho que o grande problema é que, assim, ao mesmo tempo em que existe uma menor qualidade, não é menor qualidade, uma menor profundidade nos filmes de super-heróis, também tem preconceito por parte lá da academia, se a gente pegar só a academia. Não, existe um certo preconceito. Então o que acontece? Um colabora com o outro, né? Tipo, os produtores não estão cedendo, falando, vamos fazer alguma coisa que conquiste um pouco mais, ou que traga um pouco mais de profundidade, que fuja da fórmula pasteurizada. Não, eles não querem saber. E a academia do Oscar também não vai, enfim, não vai não vai prestar atenção, né? Enquanto ninguém fizer alguma coisa decente, entendeu? E você vê que eles têm um mínimo de atenção quando fazem coisa muito boa, porque justamente quando mostraram que o Cavaleiro das Trevas ganhou um Oscar. Não sei, eu acho que mesmo se o Heath Ledger não tivesse morrido, ele teria ganhado o Oscar, ou pelo menos teria sido indicado. Pode ter essa questão do, ele morreu, a galera foi lá e indicou, ou deu o prêmio pra ele e tudo mais. Mas mesmo assim, você vê que é um filme muito bom, então é possível. Agora o problema é a vontade de todo mundo, né? Exatamente. Por parte de todo mundo. Inclusive da academia de ceder um pouco e falar, pô, bacana, né? Dani, você acabou boicotando a última parte do e-mail, que é sobre jogo da imitação. O choro é livre, o filme é ótimo. Esfregou na sua cara. Não, a gente teve um momento de pessoas falando, nossa, o Jogo da Imitação é maravilhoso. Eu continuo achando que o Jogo da Imitação não é um bom filme, não tinha que estar lá naquele Oscar, mas tudo bem, já faz tempo que foi o Oscar, passou e foi, paciência, bola pra frente. Get down, this is gonna be a big one. Son, nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. Acho que a gente já pode começar esse podcast pedindo para as pessoas irem visitar o nosso podcast número 30, quando a gente fala sobre filmes de guerra. Talvez a gente repita alguns dos filmes, né, que a gente vai falar aqui hoje, ou um pouco da discussão que a gente levou naquela época também. Mas, já faz
100 podcasts, então é muito tempo que a gente falou. Então vale a pena a gente retomar, e a gente sempre fala, vamos fazer a parte 2 dos podcasts. Então finalmente, realmente vamos fazer agora, com a presença do Cauê também, que nunca falou de um tema tão genérico assim com a gente, né, Cauê? Não, filmes de guerra tem um leque, como a gente já tinha comentado, pra falar sobre tudo. Tipo, o Whiplash é uma guerra emocional. Olha Nossa só, senhora. olha só. Um debate filosófico. O Whiplash é uma citação de um filme de guerra, né? Porque você tem tipo o coronel, o general lá do... É verdade. Do Nascido pra Matar. Nascido pra Matar. Aqueles xingamentos. Cara, você lembra desse... Você lembra bem, né, desse filme que é o... Como que é o nome? É o Fullmetal Jacket. Isso, Nascido para Matar. Na verdade, acho que eu lembro desse filme até demais, porque eu meio que ouvi ele no Corujão da Globo, tipo, literalmente com uns 8 anos de idade eu fiquei tipo, traumatizado, assim, sabe? Cara, mas sabe o que mais me impressiona no Nascido pra Matar? É a maioria das cenas quando você tem o capitão, né? Ele é basicamente cenas de improviso. Tipo, o cara ia tirando aqueles xingamentos, aqueles insultos dele, assim, do improviso dele, assim, não era nada escrito. E ele tem umas tiradas muito boas, assim. Sim. Tipo, tá olhando pra mim, você quer me beijar? Do viado. Eu não queria ser eles, mas é muito engraçado. Tipo, eu não consigo impedir de dar risada, sabe? Exatamente, cara, é muito bom. Chega a ser uma coisa até meio cômica mesmo, apesar de você ter todo aquele peso, aquela carga dramática e tal. Mas, tipo, eu acho que hoje, por a gente olhar hoje também, e você não ter mais tanto aquele peso do tempo, né? E de ter passado por uma época de guerra recente e tal, a gente olha e acha até uma coisa muito caricata, assim, né? O cara com aquele chapéuzão. Sim. Típico, a gente já viu tantos outros generais, né, como esse. Tipo, eu lembro diretamente daquele general do Avatar, lembra? Que era um cara assim também, um cara duro. Eu não lembro o nome dele. Varite, acho. Alguma coisa assim. Inclusive eu citei na minha frase inicial, tudo bem que é uma frase que não dá pra perceber que é do filme, mas é de um filme, é do Soldado Anônimo, é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu gosto bastante. Que é o Jarhead. E a primeira cena é, assim, citação do Nascido para Matar, absurda, assim, é o cara gritando, e aí ele fala umas porcaria, e aí o cara... O Jake Gyllenhaal, né, que é o principal lá, fica respondendo assim, não, senhor, não, eu não sou gay, senhor, umas coisas assim. Então é tipo, sabe assim, é bem... É muito citação mesmo. E acho que rola muita situação, né, entre filmes de guerra. Os grandes clássicos sempre tem uma referência de um pro outro e tal, é bem interessante. Sim, até eu já tinha... A mídia, basicamente, já fez várias sátiras e essas frases ficaram tão comuns que a gente até acha que não é assim realmente lá. Quer dizer, hoje em dia, provavelmente... Não, ou talvez eu não sei, nunca fui pro exército, mas a gente meio que se acostumou já com esse estilo de filme. Exatamente, tem assim, eles estão na nossa cultura popular, né? O que a gente chama de cultura pop. Eles estão assim dentro do nosso dia a dia, ou com citação. Hoje em dia você olha muito também vídeo no YouTube, sempre tem alguma ceninha ali e tal, os caras colocam pra ilustrar alguma coisa e tal. Então é uma coisa bem popular. O que eu ia perguntar pra vocês é a respeito de o que vocês consideram, qual é o tipo de filme de guerra que vocês mais curtem, porque a gente tem vários, né? Se a gente for pensar na guerra pela guerra mesmo, tipo a guerra do cara com a arma na mão e tal, a gente tem guerra de, por exemplo, de um homem só, e aí a gente pode pensar, por exemplo, em Taxi Driver, por exemplo. Tipo, Taxi Driver é praticamente o cara sozinho querendo, sabe, solucionar o problema do mundo, entendeu? Ironicamente, eu tava assistindo o filme essa semana mesmo, acho que é até bom, né, pra falar aqui. E é genial mesmo. Ele se preparando pra guerra depois de ter voltado de uma guerra, sabe? Na cidade. É genial. Exatamente. É muito interessante ver essas referências ou quanto a guerra tá presente às vezes em filmes que não são considerados filmes de guerra. Mas eu consideraria como filme de guerra, ou, né, filmes que pense, seja subgênero, seja o que for, ou simplesmente com esse rótulo, eu consideraria, assim, filmes que se passam num período de uma guerra que existiu de verdade, né?
Não uma guerra fictícia, tipo a do lado do Avatar, né, obviamente não existiu de verdade, e não uma guerra tipo... Enfim, sei lá. Mas vamos supor, Bastardos Inglórios. É uma guerra que existiu, mas ela é contada de forma distorcida. Exatamente. Aí sim, ok, dá pra considerar como um filme de guerra, eu acho. Porque é uma guerra que existiu. Predador. Ia te deixar, pá. Então, daí já fica puxado, entendeu? Mas sei lá, por exemplo, A Vida é Bela. A Vida é Bela, pra mim, é um filme de guerra. Não tem cena de ação, não tem batalha, não tem tiroteio, não tem esse tipo de coisa. Mas é um filme de guerra porque se passa na guerra e você vê toda a complexidade da guerra, tudo que acontece, o quanto eles sofreram, etc., por meio dessa história. Mas é uma história super bonita, é uma história que não tem nada a ver com um Falcão Negro em Perigo, por exemplo, entendeu? Eu vou dar... É a glorificação da guerra, né? Exatamente. Agora, eu vou dar uma opinião sobre filme de guerra que eu acho, assim, que eu quero compartilhar com todo mundo. É a seguinte, pra mim, o grande filme de guerra, o que me chama a atenção nos filmes de guerra é quando eles são muito mais crus do que aqueles filmes de guerra que são muita ficção, sabe? Então vou dar um exemplo. Guerra nas Estrelas, por exemplo, como o próprio nome já diz, é um filme de guerra que se passa no espaço. Não, porque não é uma guerra que existe de verdade, ou você considera como um filme de guerra? Não, tem como considerar um filme de guerra porque você tem um lado A, um lado B e eles estão guerreando pra conseguir chegar num objetivo em comum, que é a conquista de alguma coisa. Exato. Não é um negócio real, mas é isso que eu tô falando assim. O filme de guerra, pra mim, ele não choca tanto se ele não for uma coisa crua, uma coisa muito mais verossímil, entendeu? Então, por exemplo, Guerra nas Estrelas, pra mim, ele não me cativa como um filme de guerra, porque ele não me passa essa verdade. Agora, quando eu paro pra ver, por exemplo, um filme muito mais denso, por exemplo, como Falcão Negro em Perigo, que é um filme assim que mostra uma guerra que aconteceu de verdade e tal, e você tem cenas muito fortes de repente mutilamento, tiros, sabe, o próprio desespero humano, o próprio Soldado Ryan, né, que tem muito disso também e tal. Quando você pega esses momentos assim muito mais pesados da guerra que acabam levando o ser humano para um extremo de sobrevivência, e aí você consegue perceber até onde que o ser humano vai, o que ele é capaz de fazer para sobreviver, aí isso me conquista muito mais no filme de guerra, assim, sabe? É uma coisa que tipo, eu gosto dos filmes de guerra por isso, assim, por eu conseguir ver uma realidade que eu nunca vivi, eu nunca, tipo, consegui ter essa vivência. Então é isso que me chama mais atenção nos filmes de guerra. Eu tava lembrando agora de um, por exemplo, o que me incomoda no filme de guerra, o que me faz não gostar dele é quando ele fica muito enaltecendo, tem muito filme americano que fica enaltecendo os Estados Unidos. Pearl Harbor. Que nem o Pearl Harbor, né? Eu não gosto disso. E eu não gosto justamente de filmes que realmente tiram essa... Que não questionam, entendeu? Ou, por exemplo, eu lembrei agora de um que não é uma guerra de tiros, né? Mas que é um filme de... Não lembro agora se é uma guerra que existiu de verdade, mas enfim. Que é o Último Samurai, com o Tom Cruise, né? Sim, sim. Ele é muito fairy tale, sabe? Assim, ele é muito conto de fadas. Isso me incomoda, entendeu? Se fosse um filme um pouco mais brutal, eu já iria gostar mais. Ou mesmo que ele não fosse brutal no sentido de ter cenas fortes, mas se ele tivesse, por exemplo, questionamentos mesmo, né? Coisas que fazem a gente se questionar sobre a natureza humana, sobre politicamente por que aquela guerra foi feita, o que as pessoas estão fazendo, qual o objetivo, vale a pena a guerra, não vale. Esse tipo de questionamento que eu acho que é importante num filme. Eu até concordo. Que é o caso do clássico Apocalipse Now, por exemplo. Sim, Apocalipse Now é um filme que questiona tudo isso, que coloca em xeque, tipo, que merda que a gente fez. Os Estados Unidos foi pra uma guerra idiota, e daí você tem toda a questão do quanto o ser humano consegue
do nível de, sei lá, desespero, de desespero pra uns, de psicopatia pra outros, que eles conseguem chegar. Concordo, eu sempre preferi mais os filmes de guerra que são mais crus mesmo do que aqueles que a cada 5 minutos colocam câmera lenta, o cara falando, não, a gente tem que voltar por ele, sabe? Eu sempre... Nossa, A gente tem que voltar aí, tipo, câmera lenta, aqueles frases de efeito. Sempre preferi esse tipo de filmes mesmo, que eles não só abordam o porquê da guerra, mas também as consequências que eles causam nos soldados, que às vezes eles lutam por algo que nem sabem, e a dificuldade que eles têm de se adequar depois da vida normal. Genial. Exatamente, porque e é uma coisa que é muito comum, principalmente lá na Guerra do Vietnã, que tem muito filme sobre esse assunto. Sim. Que é justamente assim, foram muitos moleques, assim, né? Tipo, uns moleque que, quero defender o meu país, daí chega lá, chega uma hora que o cara fala assim, que porra de país, sabe, assim, que merda, né? O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E daí eles não entendem. Eles realmente uma piada depois, né? Porque acho que muitos filmes de comédia retratam eles como, tipo, caras sem pernas e insanos mesmo. Tipo, é uma coisa, até o próprio Trovão Tropical, né? Que eles fazem bastante paródia disso. Exatamente, é verdade. E é muito legal, é muito interessante mesmo, porque foi assim, e no caso da Guerra do Vietnã ainda a gente tem aquela coisa de que foi a primeira guerra que filmaram, que tem cenas, que todo mundo tem noção de como foi exatamente a primeira, né? Antes disso era mais foto, era quase nada de filmagem, era muita coisa sendo contada, né? Então tinha que investigar talvez um pouco mais, né? Cara, quer ver um filme que eu acho excelente de guerra? Nascido em 4 de julho. Eu acho um ótimo filme com o Tom Cruise, um filme do Oliver Stone, que conta a história de um cara que é um idealista, né? Um garoto, né? Que tipo, quer lutar por uma causa, que ele tem o sonho de fazer a diferença e tal. Ele compra muito bem aquela ideia de uma liberdade, da liberdade americana, da coisa patriota e tal, né? E aí ele larga a namorada, ele larga a família e tal, e ele vai pro Vietnã. Só que daí ele chega no Vietnã e ele sofre ele é abatido e fica paraplégico. Quando ele volta para os Estados Unidos, porque ele se torna um soldado inútil, né, pro exército, ele acaba voltando para os Estados Unidos, ele é recebido como um herói de guerra e tal, mas em seguida ele começa uma outra guerra, que é uma guerra contra o preconceito dos deficientes físicos, né? Então, assim, você tem conceitos de guerra, conceitos de conflito que esse filme explora muito bem, assim. Eu acho muito legal esse filme por isso, por ele tentar expor de uma maneira diferente, inclusive, qual que é a consequência dessa guerra, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito disso, assim, os caras estão no Afeganistão, foram pro Irã, foram pro não sei onde e tal. Aí você escuta que os caras foram, que os caras voltaram e tal, mas você percebe que ninguém fala sobre a qualidade de vida que essas pessoas enfrentam, tanto estando lá naquele ambiente de guerra, um ambiente totalmente hostil, quanto voltando pra casa, né? E aí tá uma coisa que eu acho que o sniper americano fez bem, né, dentro desse período, que é justamente mostrar esse problema psicológico que a guerra traz, né? É o principal foco dele mesmo. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que ele questiona bem, né? Do tipo assim, como que a pessoa se sente, ele fica meio atordoado, né? Quando tá num ambiente, tipo, pacífico, a criança tropeça, o cachorro brinca com ela, ele vai lá separar achando que vai acontecer alguma coisa. You are, sir! Sergeant Horvath! Sir! You recognize where we are? Right where we're supposed to be, but no one else is! Somebody's where they're supposed to be! Short party! First wave, ineffective! We do not hold the beach, say again! We do not hold the beach! We're all mixed up, sir! We got the leftovers from Fox Company, Ava Company, and George Company! Look, we got the and a beach master! Short party! Short party! Essa é a minha dúvida, porque meio que a gente já viu sendo abordado em vários filmes esse caso das consequências da guerra e tal.
E uma das minhas dúvidas é se realmente tem algo de novo no Sniper americano, ou é aquele mais o mesmo que a gente já viu até no... eu me esqueci o nome também, mas tem alguma coisa inovadora nesse novo Sniper americano? Eu acho que inovador não. É mais assim, o fato dele falar do Afeganistão, né? Afeganistão agora, não vou lembrar, no Iraque, né? Iraque, é. Então, aí no caso, assim, é interessante, é uma história real, né? Do Chris Kyle, né? É interessante, tem muita coisa interessante, mas eu acho que o problema é que fica tudo meio na dúvida se ele tá sendo muito patriótico ou se ele tá sendo muito irônico, sabe? Ou tá sendo muito Clint Eastwood mesmo? Então, eu acho que ele foi patriótico, mas ao mesmo tempo tentou questionar quanto ele é um herói, entendeu? Quanto o Chris Kyle é um herói, só que ele não questionou exatamente como devia ter questionado, porque provavelmente ele quis fazer uma homenagem ao cara que é tipo, que realmente é tido como um grande herói. Um psicopata. E daí ficou meio no limbo, entendeu? Então aí no fim eu achei que ficou o grande problema dele é a ideologia, sabe? É do tipo, o cara é um herói, ele matou uma criança, ele matou tudo que ele via pela frente que, tipo, era o trabalho dele, de fato. Não tô dizendo que você tem que condenar um cara porque ele matou pessoas numa guerra. Porra, é uma guerra, né? Vamos combinar. Mas ele não coloca isso muito em xeque e daí fica um filme meio, não sei, eu achei que ficou um filme bom, a narrativa é boa, né? Mas ela se torna boa a partir do momento que ela se afasta de questões políticas. Por exemplo, mostra ele vendo o ataque do 11 de setembro. Aí ele fica chocadão lá. Oh meu Deus, estão destruindo as Torres Gêmeas. Aí, tipo, em seguida aparece ele no exército falando que vai proteger o nosso país. Tipo, vou proteger o meu país. Então fica uma coisa dramaticamente fica efetivo. Tipo, você não tá colocando muitos elementos. Você tá dizendo, tipo, o cara em função de um ataque terrorista no país dele se transformou num militar e se transforma num grande sniper porque ele caçava lá na floresta os bichos que o povo americano adora ficar caçando. Você não acha que é meio que um ciclo vicioso, assim? Porque, por exemplo, você faz um filme de um americano que vai pra guerra pra salvar o povo americano, e aí você faz um filme desse cara que morreu há pouco tempo pra contar a história dele, e aí reforçar toda a parte patriótica dele, assim, né? Pra reforçar ainda mais isso. E aí, tipo, você traz alguns elementos que já são um pouco batidos na história. Então não fica um ciclo meio vicioso, assim, tipo, é o americano que escuta desde pequeno que ele precisa servir a pátria. E aí ele vê um filme de um cara que serviu a pátria, que foi meio que um herói, mas que também fez um negócio errado, dele foi salvar. Então fica, sabe quando tipo fica o mesmo discurso? Eu acho que é isso mesmo, tanto que tem muita gente nos Estados Unidos que é contra as guerras, que é contra o posicionamento do país como um todo diante dos conflitos no mundo todo, e que tão puto da vida, porque o filme eles viram o filme como enaltecendo isso. Mas enfim, não foge também de tantos outros filmes americanos que fazem isso, assim. Eu ouvi dizer que o filme fez um puta sucesso lá fora também. Do lado oposto, que é das pessoas que enalteceram mais ainda. Exatamente. E o fato de que o cara foi famoso, né? Ele escreveu o livro vendeu pra caramba. O livro, isso. Ele era já uma personalidade famosa, e aí ele foi lá e morreu porque um cara matou ele do nada, assim. Teoricamente, não lembro agora detalhes de, tipo, por que ele foi morto, não sei se tem isso. Mas, assim, tipo, eu não achei que traz tanta coisa de novo, apesar de ser um bom filme, né? Funcionar em muitas coisas. E ainda tem um negócio dos bebês lá que é ridículo, cara, assim, Isso, eu queria saber disso. Tipo, eles usam bonecos pra bebê, mas assim, tá na cara que é um boneco, sabe? Tá na cara, tá estampado, fala, nossa, é um boneco. Tipo, todo mundo vê e fala, mano, isso é um boneco, essa merda, sabe? E o que acontece? Mas é aquele tipo de coisa que, ele voltou da guerra, então todos parecem bonecos, nada é real. Não tem nada a ver, porque as crianças são, né, tipo, não tem nenhum elemento nem minimamente metafórico ou de fantasioso, nada. Tipo, você vê, é um boneco e eles não tinham bebê. Aí deram argumentos de que, tipo, não tinha bebê pra filmar, os bebês ficaram doentes, o filme não é um dos filmes dos maiores orçamentos, não tinha tempo pra fazer outro dia de filmagem, tinha que ser... Chegou uma hora que eles falaram, pega o boneco. Até aí, ok, sei lá, eu aceitaria isso, desde que o Clint Eastwood fosse minimamente inteligente e fechasse um pouco mais a cena. Dá um closezinho, não precisa ficar mostrando o bebê, entendeu? Agora mostra, tipo, ele pondo o bebê no berço, você vê que ele tá segurando uma coisa leve, entendeu?
Tipo, só faltou... Então, assim, foca, aproxima a câmera da... entendeu? Tipo, aproxima a câmera da moça, aproxima a câmera do Bradley Cooper, você só vai ver que ele tá segurando alguma coisa, você nem vai ver o bebê e foda-se. Isso fazem direto em novela e funciona. Tipo, por que no cinema não funcionaria, entendeu? Então, sei lá... E o Bradley, tá bem? Ou... Ele tá bem. Isso ele tá excelente. Tá, tipo, dedicado pra caralho, tá super dentro, né, do personagem, engordou pra caramba e tal. Então, assim, não tem do que reclamar da atuação dele. Não que ele merecesse algum Oscar por isso, mas tá muito boa. Mas, de resto, é tipo, ok. Sniper americano. Até eu vi uma sugestão, né, tipo, porque o Clint Eastwood, ele fez o Cartas para Iwo Jima. Isso. E qual que é o outro? Foi tipo uma sequência, né, de filmes. Eu não me recordo aqui mais. Eu li um artigo muito engraçado. Quer dizer, um tweet, né? Artigo. É porque eu agregando valor a um tweet. Porque como eu leio bastante esses artigos, eu confundo às vezes. Alguém falou que o filme que Sniper americano ele parece com aquele filme que tá passando no final do Bastardos Inglórios. Sei. Que tem aquele sniper do Orgulho da Nação lá. Que fica todo mundo louvando o cara, né? Louvando, então... Eu li um tweet ou um artigo, alguma coisa assim, enaltecendo isso. O que ele fez foi A Conquista da Honra e Cartas para Iwo Jima, que são... sobre a Segunda Guerra, né? Sobre a Segunda Guerra e do ponto de vista dos japoneses. Entendeu? Aí aí surgiram, falaram, então faz o sniper iraquiano aí pra, tipo, compensar o que você fez no sniper americano. De repente, vai saber. O Homem-Bomba. Não, mas porque, uma coisa interessante que tem, que daí de repente a gente pode até puxar pra debater outras coisas dos filmes de guerra em geral. O que acontece? No sniper americano tem um vilão, tipo, né? Não existiu na vida real um vilão, um cara. Mas por questões de dramaticidade você cria uma figura de um vilão. E o cara é tipo, não abre a boca, só anda de preto e é todo carrancudo. E, tipo, mostra como se ele estivesse querendo a todo custo matar o Chris Kyle, né? O Bradley Cooper. Eu quero matar esse cara, quero matar esse cara, quero matar esse cara. Então você cria a figura de um vilão. Isso para questões dramáticas é importante, porque você tem a dualidade lá. O arco estabelecido já, né? O herói, o vilão. Exatamente. Só que assim, custava aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, uma coisa que talvez abriria possibilidade de questionamento seria assim, mostra que o sniper iraquiano, ele não podia voltar pra casa. Porque o Bradley Cooper, tipo, de meses em meses ele volta pros Estados Unidos, visita a esposa, faz mais um filho, porque ele teve 300 mil filhos. Tipo, volta pra casa, come comidinha, passeia, vai pro parque, e volta pra guerra. O sniper iraquiano, vamos chamar assim, né? Tipo, o cara que tá lá, ele não volta pra casa, porque ele tá na casa dele e a casa dele tá uma zona. O país dele tá sendo invadido. O país dele tá ocupado. Tá explodindo, entendeu? Então, quer dizer, você tem... Eu me perguntei, falei, cara, o cara não pode voltar pra casa dele. Tipo, vou voltar pra minha esposa, depois eu volto pra guerra. Não, porque ele se tá vai lá. Vai embora. Tipo, ou eu protejo meu país, tá na cabeça dele. Então, assim... Mas aí numa guerra, eu acho que a questão é essa. Numa guerra, não existe o lado certo e o lado errado, entendeu? Não existe. Até se você pegar, mesmo se você pega a Segunda Guerra Mundial, tipo, o lado errado era o Hitler, ok, espero que ninguém concorde com o Hitler, mas se você pensar do ponto de vista de um soldado alemão, por exemplo, o cara não necessariamente ele tá sendo forçado a guerrear, ele não necessariamente odeia judeus, e se ele odeia, talvez não é porque ele odeia, mas porque ele foi feito pra odiar. Então, assim, se você parar pra pensar, você não pode jamais, né, pegar uma guerra e falar, esse lado tá certo, esse lado tá errado. São interesses de cada um que tá em jogo, entendeu? E acho que o filme é um filme corajoso, é aquele que mostra esses dois lados e que questiona, tipo, quem tá certo, quem que tá errado. Agora, quer ver uma coisa interessante? Se você parar pra pensar que, de repente, num filme como esse, você traz cara que faz a guerra, faz o serviço dele, ele volta pra casa dele nos Estados Unidos, tem a convivência com a família e tal, você começa a olhar um pouco a guerra, inclusive com um olhar um pouco mais de negócio mesmo, sabe? A guerra, às vezes, ela gera esse conceito de business mesmo, entendeu?
Você tá ali enviando pessoas que trabalham com aquela guerra, então você tem uma indústria por trás daquilo que vai mandar as pessoas pra lá, elas vão fazer o serviço dela. A diferença é que o serviço delas é matar outras pessoas e tal, e lutar. Só com os computadores e as gravatas por uma arma e um campo de guerra, assim, é um negócio insano mesmo. Exatamente, ele acaba meio que mostrando um pouco isso também, né? A partir do momento que você tem essas idas e vindas, né? Quer dizer, eu tô aqui, tô exercendo minha função, mas amanhã eu vou pegar um avião, vou até minha casa, vou ficar com a minha família e tal, depois eu volto, porque eu preciso ganhar também o meu dinheiro, eu tenho o meu salário e tal, enfim. Aí você acaba vendo até um pouco dessa coisa do business, que é uma coisa que fica muito, mas muito mesmo oculta dentro da guerra em si, né? Eu até lembrei, enquanto você tava falando, daquele filme O Domínio do Mal, lembra? Do Denzel Washington, né? Que conta a história de 2 soldados, né? Que foram pra Guerra do Golfo, no caso, e aí eles sofrem uma espécie de lavagem cerebral. Inclusive a gente tem nesse filme a Meryl Streep, não sei como que ela não foi indicada ao Oscar por esse filme, por exemplo. Mas ela é indicada por tudo. Exatamente. E ela faz o papel da mãe de um dos soldados que eram colegas lá do Denzel Washington, né? E a questão desse filme é justamente essa, assim, tipo, os caras que são soldados, eles acabam indo pra guerra e aí eles sofrem uma lavagem cerebral e eles meio que são robotizados, né? Eles têm uma palavra de ordem que quando a Meryl Streep, ela diz aquela palavra pro filho dela, meio que ativa esse sistema nervoso dele lá, que ele foi treinado para aquilo, sofreu com aquilo, e ele acaba executando algumas coisas. Então, você acaba até vendo um pouco, lógico que de uma forma lúdica, de uma forma até uma sátira exagerada, você acaba vendo que é mais ou menos por aí mesmo. A partir do momento que você cria um sistema dentro de uma sociedade, você faz um exército e você chega para esse exército e fala, a sua função é proteger esse país. Você precisa vender essa imagem de perigo e de proteção e de patriotismo para uma nação, e aí todo mundo precisa ir lá e lutar por uma causa, por um ideal. E aí quando você para pensar que essas questões às vezes elas são totalmente manipuladas, né? Você acaba vendo que no final das contas eles são meio robotizados mesmo, né? A questão é, você tem que ir pro Iraque, você tem que ir pro Irã, você tem que ir pro Afeganistão para trazer a paz. Ok, mas será que é esse o caminho da paz? Ou esse é um caminho de vingança e de, sabe? Claro. Não, tanto que esse... E até isso que você falou, só de ouvir a pessoa, o conceito disso é algo que soa completamente insano, assim. É um país que pega os cidadãos e manda eles pra lutar lá na puta que pariu, onde tá tudo explodindo, lutando por razões que não são razões suas, você tá lutando por causa do governo do seu país, sabe? É algo que só o próprio conceito, assim, é insano, o conceito da guerra. Exatamente. Você ir pra outro país, atirar em pessoas e por causa do governo do seu país. Que é completamente diferente da guerra do tipo, estão invadindo o meu país, eu vou proteger, né? Tipo, sei lá, exato. Na Segunda Guerra tinha muito país que tava nessa situação, né? A guerra tá aqui no meu quintal da minha casa, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Teve no Patriota lá, né? Que foi a guerra da secessão, né? Se eu não me engano, dos Estados Unidos. Sim, que, aliás, é um dos únicos bons filmes do Roland Emmerich, né? Foi ele que dirigiu. É verdade. É um dos filmes... Só fez filme bomba e fez um bom filme, na minha opinião. Exatamente. Foi um filme bom e super interessante. E daí sim, faz sentido. Tipo, você tá lá na sua terra, no seu território, e tá passando gente querendo, né? Não lembro como foi exatamente o conflito da... Exato, você vai defender o seu território. Você vai defender seu território e tal. É uma outra pegada. Mas essa questão de transformar a galera em soldados, enfim, os militares em robôs, é justamente até uma comparação que eu fiz. A gente gravou o podcast lá do Nascido para Matar, já faz um tempinho, e eu comparei essa transformação lá do general, não lembro agora, enfim, o cara que era sem noção lá e que ficava fazendo as piadinhas e zoando os caras, com o treinamento do BOP que a gente vê lá no Tropa de Elite. Por quê? Porque é uma transformação de uma pessoa em um robô num ambiente uniformizado, né? Tipo, uniforme. Eles falam muito, você agora não é mais uma pessoa, você não é negro, você não é branco, você não é do sul, do Texas, não sei de onde. No caso do Tropa de Elite, você é o 02, o 01, o 03, tipo, você é um número, né?
e todo mundo aqui é igual. Bem fascistão, é fascistão. Um negócio bem fascistão. Então, justamente, tipo, cria uma uniformidade pra você criar justamente até esse conceito de defender o meu grupo, né? Que os militares têm muito forte, né? Do tipo, essa aqui é a minha armada, o meu grupo, nós somos os fuzileiros, nós somos o sei lá quem, e a gente tá junto. E eu vou dar a minha vida pra proteger o cara que tá do meu lado, entendeu? Isso é um negócio que mexe muito até com o emocional deles, né? Eles se emocionam em relação a isso. Lá no Sniper Americano tem muito isso. Tipo, o Bradley Cooper fala, eu queria... Na verdade, eu não me sinto culpado por ter matado uma criança. Eu me sinto culpado... Ou 160 pessoas. Eu me sinto culpado porque eu não posso voltar lá e proteger ainda mais os meus companheiros, entendeu? Right on. Taylor, I remember when you first came in here. Telling me how much you admired the bastard. I was wrong. Wrong? You ain't never been right. About nothing. And dig this, you assholes, and dig it good. Bond's been shot 7 times. And he ain't dead. Does that mean anything to you, huh? Bonds ain't meant to die. The only thing that could kill Bonds is Bonds. Soldado Anônimo, que fala até o lance da namorada. O cara se preocupa com a namorada que ele tem e que eles nunca sabem se ela tá mais mesmo com eles. Até que tem uma cena que a namorada manda um vídeo, né, dela, tipo, dando pro outro cara, assim, é um negócio que, tipo, você tá lá, você não pode fazer nada, sabe? Sim, sim. Mexe com o psicológico do cara. É, exatamente. Daí o cara provavelmente vai proteger ainda mais o próprio batalhão, os próprios amigos e tal... Porque eles criam, mas é muito no sentido de unidade. Você perde um pouco da sua, em muitos casos, né? Da sua individualidade. Por quê? Porque o cara é aquele batalhão, né? Tipo, nós somos esse batalhão e nós somos um grupo totalmente coeso. O que não existe em nenhum grupo, teoricamente, mas você cria esse conceito. Mas é uma questão, eu acho, até frágil, né? Isso que eu acho irônico, pelo menos, dentro dessa questão, né? Porque se você parar pra pensar que o cara... Você tira um homem de dentro da... Ou mulher, enfim. Você tira uma pessoa, né? Nesse sentido que eu tô falando. Mas você tira uma pessoa de dentro da sua sociedade... Treina essa pessoa para que ela seja capaz de executar outra pessoa. Então, de uma certa forma, ela ganha em vigor físico, ela ganha em vigor mental, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela perde na questão emocional, porque muitas dessas pessoas acabam tendo toda a sua parte emocional, psicológica e tal, se não corrompidos, destruídos, né? Completamente fragilizados, né? O cara acaba tendo situações que às vezes no dia a dia ou questões assim que você percebe que ele fica perdido. E aí a questão de sobrevivência, a questão da vida cotidiana, ela acaba sendo uma coisa meio que banal, entendeu? Porque o cara tá prestando atenção numa coisa muito mais... violenta, muito mais corrompida mesmo, sim, né? Sim, e a questão da guerra como um vício, né? É muito interessante como você tem, por exemplo, Guerra ao Terror, fala muito disso. A guerra como algo viciante, o cara fica viciado na guerra, né? Voltando no American Sniper, também tem, no Sniper Americano, né? Também tem isso, né? Tipo, ele fica viciado na guerra e não presta muita atenção, tipo, que os filhos estão crescendo, ele demora pra isso. Por quê? Porque tá viciado na guerra, a cabeça dele tá lá. É como se fosse... Obsessão mórbida pela guerra, né? Exatamente. Adrenalina, ó. Exatamente. É a adrenalina, coisa da guerra, mas também justamente por esse sentido de unidade que eles ganham. Tipo, eu sou parte de um grupo coeso. Eu preciso proteger os meus colegas. Então, tipo, eu tô aqui. E aí, a partir do momento em que você afeta as questões emocionais, ou tenta afetar as questões emocionais, ou tenta fazer com que essas pessoas se transformem em robôs que não sentem nada, né? Que não sentem compaixão de repente. Porque, sei lá, pega eu do nada, me bota no meio da guerra e fala pra eu atirar num iraquiano, eu vou ficar com dó do iraquiano, porque eu sei que, tipo, ele é Não, sério, tipo, o iraquiano, ou sei lá quem, tipo, ele é mesmo que ele seja, tipo, um terrorista, ele é um efeito de um processo
transformou ele no que ele é porque ele tá no ambiente. Mas talvez você não pense nisso se o iraquiano estiver vindo na sua direção apontando uma arma pra sua cabeça. Sim, claro, entendeu? claro. Numa situação dessa aí por defesa, óbvio. Mas o que eu tô dizendo é, se eu passar por esse processo que os militares passam, pelo menos que a gente vê nos filmes, e que a maioria, os grandes clássicos mostram muito bem, eu faria isso e não ter, tipo, e é como se fosse um videogame mesmo, tipo, não é uma pessoa. Eu tô aqui fazendo meu trabalho. Esse conceito eu acho interessante trabalhar, porque você, tipo, tira a humanidade do cara. Exatamente. Pra ele poder sobreviver, porque senão ele não sobrevive. Entendeu? Exatamente. E é nesses conflitos que você... As tarefas deles são bem definidas. Não, eu tenho que fazer isso. Aí ele volta da guerra, vem aqui pro mundo real, entre aspas, e ele tem que trocar uma fralda, sabe? Tipo, é algo que, às vezes, pra ele faz mais sentido você tá lá, tendo que tá acordado 4 da manhã fazendo alguma coisa do que ter que ficar trocando fralda de bebê. Exatamente. É verdade. É muito o que mostra o Guerra ao Terror mesmo, né? Da Catherine Bigelow. Sim. Ele mostra isso, assim, ele até é legal desse filme, é justamente isso, assim, eles conseguem ilustrar muito bem como essas tarefas cotidianas acabam sendo banais para uma pessoa que é exposta tanto tempo à violência, né? E aí tem uma questão... Aqui no mercado lá, sensacional aquela sequência. Exatamente, porra, aquela cena que ele tá parado dentro do mercado e olha aquele 1 milhão de marcas de sucrilhos. Exato, na guerra você só tem uma opção, que é matar ou morrer. Aqui você tem que escolher um cereal sabor cereja, sei lá qual. Pois é, cara. Fruit Loops. E aí tem uma coisa interessante que eu já li alguns estudos que dizem justamente sobre essa exposição à violência, né? Os estudos mostravam, por exemplo, eles fizeram um estudo com pessoas que estavam na favela, que eram expostas à violência quase que cotidiana, né? E aí eles iam entender um pouco como que o cérebro se comporta dentro daquilo. Então, eles constataram que quando a pessoa ela é exposta desde pequena, por exemplo, a uma violência brutal e cotidiana, o cérebro ele sofre como se fosse um defeito, sabe? Ele sofre como se fosse um dano no cérebro, que aquilo passa a ser algo normal para a pessoa, então passa a fazer parte do mundo dela e ela não consegue viver sem aquilo. Então é interessante de você pensar que as pessoas que são treinadas justamente por um processo de violência, tanto dentro do exército quanto dentro, por exemplo, das favelas mesmo, ou de ambientes de guerrilha, né, que a gente vê também por aí, a gente tem essa exposição exagerada. E aí as pessoas que convivem com aquilo realmente tem um processo de pensamento e tal completamente danificado, e aí passam a acreditar que essa violência, que essa brutalidade é uma coisa normal. Então eu acho muito legal essa parte do Guerra ao Terror, justamente por isso, assim, de você ver que uma pessoa, tipo, a hora que o cara chega e pisa naquele terreno seco, com aquela fumaça, sabe? Escutando tiro no vento, aí o cara fala, puta, aqui eu conheço o ambiente, aqui eu tô bem. Agora o cara entrar no supermercado, empurrando um carrinho e ver 1 bilhão de cores de seriado, entendeu? De cereal, né? Aí já é um troço que, puta, que troço esquisito isso, né, cara? É muito interessante isso, né? Genial. E é interessante pensar também, assim, no como alguns filmes retratam isso muito bem, né, assim. Enquanto outros não, ficam falando sobre a questão do, sabe, assim, sobre um patriotismo exacerbado e esquecem de questionar esse tipo de coisa, sei lá. Eu acho que, claro que se for ver bem, o Guerra ao Terror, ele tem o seu quê de nacionalismo quando ele tá preocupado só com os próprios soldados, né? Se a gente parar pra pensar. Então é muito interessante também. Você parar pra pensar, tipo, ele tá preocupado com o efeito da guerra nos meus soldados aqui. Eu não tô preocupado com o efeito da guerra nos... E aí você tem cada filme num país diferente, pra ver como os Estados Unidos estão matando gente pra caralho. No assunto final relacionado, a Catherine Bigelow, ela fez depois o filme da caça ao Bin Laden,
Valley, qual é o nome? É A Hora Mais Escura. Sim, A Hora né? Mais Escura, é. Isso, que também tem uma grande carga, não patriotismo, porque até o filme, eu acredito que ele lida muito bem com não escolher um dos lados. Sim, sim. Mas ele tem uma grande carga política também, que é muito interessante. No caso do Guerra ao Terror, o interessante é que ele assim, o que causou falatório foi ele denunciar a tortura, né? Tipo, os americanos usavam muito a tortura. A Hora Mais Escura, né? Você falou Guerra ao Terror. Foi mal. A Hora Mais Escura falava muito sobre a tortura usada pra conseguir tirar informações. Que, diga-se de passagem, a tortura é usada em muitos lugares, tipo, por polícias, por tudo que você imaginar, como estratégia de se conseguir informação. Isso é discutível, etc. No caso do Guerra ao Terror, é no Iraque também. Então você tem no Iraque, você tem o Soldado Anônimo no Kuwait, alguma batalha, algum conflito no Kuwait. Então, assim... Esse daí você tem Vietnã, tem Afeganistão, várias... Japão, né, cara? Eles estão em tudo. Sim, tipo... e você até confunde, você fala assim, às vezes você nem se importa, né? Não sei se vocês já perceberam. Você tá assistindo o filme, isso é Afeganistão, isso é o Iraque, isso é... Sei lá, você nem liga muito, você fala assim, foda-se, o importante é como vai se dar essa narrativa. Só que... Exato. Às vezes até o próprio realizador ele não quer deixar isso muito visível pelas próprias incitações que a gente pelo que ele vai incitar nas pessoas, que é justamente a discussão política e geográfica do lugar. Você vai falar, não, ele tá no Iraque, então provavelmente, você já vai criar um backstory com os Estados Unidos que vai ser negativo pro filme de certa forma. Pode ser. Ou às vezes o realizador quer, falar sobre a guerra de uma forma geral e não focar... Por exemplo, o próprio Guerra ao Terror, né? Ele fala sobre os efeitos da guerra no soldado. Isso pode acontecer em qualquer país que os Estados Unidos decidam que tem que botar o pé por lá. Então, isso inclusive volta pra Guerra do Vietnã, pro que aconteceu na Guerra do Vietnã, de uma certa forma. Então, realmente, o objetivo não é falar sobre esta guerra em específico, mas sobre guerra em geral. Enquanto que você tem algumas, principalmente quando é a Segunda Guerra Mundial, aí você tem, a discussão sobre a guerra em si, a Segunda Guerra Mundial foi isso, e ela causou problemas assim, e ela causou resultados dessa forma. E aí o filme debate aquela guerra em si, né? E aliás, tá aí uma cineasta que adora esse gênero, né? Que é a Catherine Bigelow. Além de fazer A Hora Mais Escura, a Guerra ao Terror, ela também já tinha feito o K-19, né? Um filme lá de 2002 com Harrison Ford, o Liam Neeson e tal. Que era um filme, na verdade, de guerra de submarinos. A grande diferença do K-19 pro A Hora Mais Escura e a Guerra ao Terror é que esses dois mais novos, eles são baseados numa guerra real, né? As consequências de uma guerra real. Um pouco mais voltado para ação e para questões mais campo, assim, que seria a Guerra ao Terror, e outro voltado para uma questão muito mais estratégica, de busca, né? De análise desse papel da guerra mesmo, né? De uma questão estratégica mesmo. No caso do K-19, que é o filme um pouco mais antigo dela também, era uma guerra fictícia, né? Que também tinha um pouco disso, assim. No caso, é uma guerra que mostra dois, capitões de submarino. Que tem uma rixa, e só que um é russo, né? E aí tinha isso também. Lembra a quantidade de filmes que tinha de guerra, dos Estados Unidos contra a Rússia? Sim, por conta da Guerra Fria, né? Exatamente, durante todo o período da Guerra Fria, a preocupação era, a Rússia. Sim, Rambo, até o Rock. O Rock é uma coisa que é meio que completamente... É um filme que não é de guerra, mas o vilão é... Os vilões do filme, na verdade, se eu não me engano, são, ditadores russos e que eles estão junto com... Qual o nome? É Drago? Alguma coisa assim, né? Exatamente. Não, mas é bem isso. Na verdade, assim, isso é interessante e aí já justamente remete à importância do cinema como até estratégia de construção da imagem, né, de um determinado país. Sim. Estratégia de construção enfim, de como a gente enxerga tudo, e que remete inclusive aos filmes de propaganda da guerra. Por exemplo, o Hitler, a Alemanha, né, nazista, produziu muitos filmes, peças de propaganda nazista pro cinema, pra galera assistir. Então, assim, o cinema remete também à guerra nesse sentido, né?
Ele é uma peça que faz você construir determinadas imagens. E durante todo o período da Guerra Fria, qual que era o medo dos americanos? Que os russos fizessem alguma merda. E os russos estavam com medo dos americanos, ou medo, ou... enfim. E aí, justamente, tipo, Guerra Fria, tipo... não houve uma guerra, mas houve um período muito grande de tensão. O que acontece? Todos os filmes americanos iam mostrar os russos como caras filhos da puta, como bandidos, como mau caráter e tudo mais. Porque é o que eles queriam. Todo mundo enxergasse eles como os grandes inimigos. Hoje, se você reparar, tem muitos filmes que retratam sempre o inimigo com traços do povo do Oriente Médio, né? Tipo, dos árabes, né? Dos árabes de uma forma geral, entendeu? Se você vê um tempo atrás, tinha muitos filmes que mostravam os chineses como de uma forma meio caricata, de uma forma exagerada. Hoje não. Só até os Estados Unidos perceber que a China é um grande mercado. Quer dizer, é um dos maiores mercados do cinema e é onde os filmes deles mais fazem dinheiro. E agora eles até arranjam desculpas pra situar o filme na China, sabe? É uma coisa que... Exatamente. Não, mas não é nem só a questão da China fazer dinheiro. A China tem, tipo, estratégias, né? Assim, eles fazem exigências. Tipo, quer filmar na China? Vem filmar na China. Vocês não podem mostrar chineses como pessoas ruins, vocês têm todas umas estratégias. Como pessoas porcas, sei lá. Só que não é só uma questão de a China é um puta de um mercado. Sim. É também uma questão política. Tipo, a China tem um poder muito grande. Nem os Estados Unidos estão a fim de se meter com a China, entendeu? Então tá rolando, tem toda uma... Tipo, fica todo mundo botando panos quentes, porque se um invocar com o outro, a coisa fica feia. Black, or brown, or yellow, or red. You are now green. You are light green, or dark green. Do you understand? Sir, yes, sir! Swafford. Sir, yes, sir! You the maggot whose father served in Vietnam? Sir, yes, sir! Outstanding! Did he have the balls to die there? Sir, no, sir! Too fucking bad. He ever talk about it? Sir, only once, sir! Good. Then he wasn't lying. Are you eyeballing me with those baby blues? Are you? Sir, no, sir! Are you in love with me, Swafford? Sir, no, sir! Oh, you don't think I look good in my uniform, Swafford? Sir, the drill instructor looks fabulous in his uniform, sir! Oh, so you're gay then, and you love me, huh? Sir, I'm not gay, sir! Do you have a girlfriend, Swafford? Sir, yes, sir! Yes again, motherfucker! Jody's banging her right now! Get on your face and give me 25 for every time she gets fucked this month! Down on your face! It was shortly after meeting drill instructor Fitch that I realized that joining the Marine Corps might have been a bad decision. Tem uma coisa interessante nisso também, que é assim, se você parar pra pensar hoje em dia, você tem algumas discussões políticas entre países que às vezes não concordam com alguma coisa, mas efetivamente a gente não tem mais aquela iminência de uma terceira guerra mundial, entendeu? A gente vive hoje numa sociedade mais pacífica, apesar de toda a violência velada que a gente tem, tipo, internamente e às vezes até, assim, até essa parte do Oriente Médio e tal, né, que tem um pouco, que ainda assim tem a parte da violência. Mas se você fizer um exercício de excluir do mundo essa parte do Oriente Médio, por exemplo, se fosse um lugar completamente pacífico, tranquilo e tal, seria muito difícil a gente estar discutindo alguma coisa do tipo... os Estados Unidos estão invadindo a China, o Brasil está invadindo a Colômbia, manja? Seria, assim, hoje em dia a gente ainda bem que vive numa sociedade melhor estruturada nesses termos. Eu acho que na verdade a grande questão hoje tudo é muito mais interligado, né? Então, exatamente. Por exemplo, há um tempo atrás, 100 anos atrás, um pouco menos talvez, se você pegasse uma bomba e explodisse 2, 3 países, ok, depois não tá tudo bem, entendeu? Tipo, matei muita gente, pronto. Hoje não, hoje você causa reflexos que vão chegar em você de volta, entendeu? Porque a economia tá muito... interligada. Tá absurdamente interligada. E ao mesmo tempo, você também tem aquela coisa, tipo, uma guerra mundial como foi a Segunda Guerra Mundial, países totalmente em conflito de todos os cantos do mundo, de várias partes do mundo, você sabe que vai dar uma merda muito grande. Sim. Porque, enfim, tem até questões do tipo...
países que investem em tecnologia, como que fala? Nuclear, né? Sim, Tecnologia de nuclear e falam não, mas é pra fins... O Irã faz muito isso, eu acho. Pra fins pacíficos. É tipo, você acha que vou investir só em tecnologia nuclear pra fazer energia, não vão, né? Não, exatamente. se você tem pra fazer energia, você tem que fazer uma bomba. Então, o que a gente tem? A gente tem muito medo por parte de todo mundo. Tipo, todo mundo com medo. Tipo, sabe, ninguém sabe exatamente que tipo de bomba que a Coreia do Norte tem, por exemplo. Então é meio que todo mundo preparado. Tipo, todo mundo já tem uma arma de contra-ataque, assim. Então, caso aconteça algo... Então, mas justamente por todo isso... mundo já sabe que tá todo mundo ferrado. Então, mas justamente por isso que nada vai acontecer, entendeu? É como se você tivesse a arma Exato. só pra ninguém mexer com você, entendeu? E se você não tem arma, você tem aliados, entendeu? Uma competição de quem tem o maior pênis, assim, não faz muito sentido. Tipo, é verdade, é bem isso. O mais próximo que a gente teve de poder haver uma guerra, assim, foi por causa da entrevista, que, tipo... É um filme de comédia que ameaçava a bomba nos cinemas por causa disso e, tipo... Sei lá, é meio insano, tipo, para pra pensar. Tipo, a gente vive num mundo em que realmente o mais próximo que a gente teve de ter alguma guerra ou alguma coisa assim, tipo, hoje em dia, atualmente, pelo menos... Foi uma brincadeira, né, cara? E, não, e se você parar pra pensar por exemplo, o conflito na Ucrânia, por exemplo, tem, tipo, o interesse dos Estados Unidos é um, o interesse da Rússia é outro. Os Estados Unidos vão lá e armam os caras, tipo, os caras que não querem separar. A Rússia vai lá e arma e bota grana pro... Ou, né, enfim, vai saber o que realmente tá acontecendo, mas, teoricamente, bota grana nos separatistas. Tipo, os separatistas, ó a arma pra vocês aí. Então, assim, tem muitos conflitos, né, se for ver bem. Tem esse, teoricamente, a guerra da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, né, que teoricamente existe ainda, pode ser que alguém... Isso aqui, tem a questão lá de Taiwan, né, agora tem Hong Kong, que tem uma galera querendo separar. Então, tem vários conflitos em vários países. O Congo tá se recuperando, o Sudão do Sul, que teve um monte de como fala? Genocídio pesado, assim. Você tem um monte de conflito. Mas onde não tem interesse econômico de ninguém, foda-se, né? Tipo, o Sudão do Sul, quem ouviu falar? Ninguém. Por quê? Porque dane-se. Não tem ninguém tem interesse por lá. Na Ucrânia, você tem a questão do gás, né? O gás da Europa passa por lá. Então, todo mundo tá interessado nisso, porque se encarecer a energia de um lado e encarecer do outro, sem problemas econômicos. Então, tudo é voltado para problema econômico e isso é o que gera a guerra, né? É muito interessante pensar isso. O que gera a guerra mesmo são questões econômicas, são questões... O que é interessante para um ou para outro, né? E por parte da população mesmo, a religião. Até no próprio caso da Coreia do Norte. Não foi um grupo relacionado ao governo, foi um grupo de pessoas que se sentiu ofendida e ameaçou explodir um cinema nos Estados Unidos. Exatamente. Assim, é uma coisa que... Não, é verdade. Aí entra a intolerância, né? Que também seria interessante a gente ver mais discutido nos filmes e tal. Que seria a intolerância de grupos. Tipo, defendemos o grande imperador, lá o Kim Jong-un. Então não vamos deixar que falem mal dele. Nós falamos por ele. Aí tem o pessoal do Estado Islâmico, né? Também eu esqueci desse pequeno conflito. Lá na Síria, os caras estão tomando regiões e falando isso aqui é nosso, é um Estado Islâmico. Entendeu? A gente quer um país aqui e a gente vai matar e a gente vai sequestrar. Eles cortam a cabeça. Imagina, tipo, o cara corta a cabeça de jornalista ou de outras pessoas e filma e manda pros países. Exatamente, pra causar o medo. Tipo, quando isso afetar economicamente os Estados Unidos, pode ter certeza, vai dar uma merda maior ainda. Tipo, eles vão detonar, eles vão cair matando todo mundo. Entendeu? Tipo, é a realidade que a gente tem. A grande questão que eu acho dentro dessa parte de você ficar, de repente, de você criar filmes ou você criar discussão em cima de crença mesmo, né? De religião ou até mesmo de, sei lá, de questões desse tipo, né? É que as pessoas se ofendem muito, entendeu? Facilmente também. E aí, cara, é muito fácil de você criar problemas e talvez o cinema ainda não esteja sabendo lidar direito com isso. Porque você pode falar, pô, não, vamos fazer um filme que a gente tire não um sarro, mas que a gente seja sarcástico, por exemplo, com o islamismo, por exemplo. Você, né? Se fudeu. Você se fudeu. Você literalmente se fudeu. Você pode ter chamado não de islamismo, você chama de afilialismo, sei lá, você chama de qualquer outra merda. Mas faz referência clara a isso. Acabou. Você se fudeu, o cara vai vir atrás. Sim, as próprias pessoas que estão bem intolerantes. Tipo, é sério, gente. Tipo, é um filme... O Seth Rogen e o James Franco, alguém vai levar a sério um filme daquele.
como se eles já fizessem um filme pensando já, não, vai causar polêmica e tudo. Tipo, cara... Exatamente, cara. Sei lá, não é pra levar exatamente. sério, assim. E assim, ó, e até remetendo ao passado, né? Se a gente for lembrar um pouco dessas sátiras, a gente tinha muito do Monty Python, que fazia várias sátiras, tirava muito sarro. E era de religião, era de política. Sim, o Central. Exatamente. Tipo, tem filmes sensacionais e curtas que eles fizeram, né? Sketches que eles fizeram também, tirando sarro de momentos dentro daquela época que eles viviam, muito bom. E eu lembro também que na época do Chaplin, quando ele lançou O Grande Ditador, que foi em 1940, o Hitler já tava em alta, cara. O Hitler já tava na dele lá, né? Tipo, tocando lá as coisas dele e tal, fazendo todo o movimento dele de terrorismo e tal. Tanto que o Hitler morreu em 1945, o filme do Chaplin foi lançado em 1940, então você tem ainda, tipo, 5 anos. E eu lembro até na época que... Não na época, porque eu não vivi lá, né? Eu lembro de 1940. Eu lembro que o pessoal falou que na época diziam que as duas pessoas de maior poder de massa naquele momento, em 1940, eram os dois caras que tinham um bigodinho, que era de um lado o Chaplin e do outro lado o Hitler, né? Sim. E aí você tem essa brincadeira, e é óbvio, né, que provavelmente o Hitler teve conhecimento e soube dessa sátira e tal, mas ao mesmo tempo, como os caras já estavam em guerra, tudo, tipo, foi mais uma coisa, sabe, pra aguçar ainda mais o gênio do Hitler, que era um cara completamente temperamental, entendeu? Sim. Então a gente tem um pouco disso, né, essas sátiras e tal, que poderiam ser melhor exploradas hoje em dia. Só que o que eu vejo de problema é justamente quem é o consumidor disso, sabe? Você fazer um negócio e aí a galera fica, tipo, mega ofendida, sabe? Isso é intolerância. Eu acho que ela tende, inclusive, até a crescer, eu acho. Sim, tende a crescer. É um fenômeno bizarro que eu não saberia explicar. Mas só pra falar de uma coisa que você tocou no assunto vagamente, Rafa, mas eu achei interessante. Tipo, tanto você pega O Grande Ditador, que não é bem... Enfim, é um filme que questiona questões relacionadas à guerra, e você tem o próprio Apocalipse Now, se eu não me engano, que foi muito pouco depois da Guerra do Vietnã, né? Foi, Ele foi, tipo, ele representava a Guerra do Vietnã pouquíssimo tempo depois que ela ainda estava fresca na memória. É muito mais interessante, né, quando você tem um filme que mostra uma guerra muito recente. Os filmes recentes agora que mostram a guerra no Iraque e tudo mais, são coisas muito recentes, algumas mal acabaram e tal. É muito mais interessante, porque você coloca o dedo na ferida, o cinema tem esse poder. E eu lembrei de um, que não é bem um filme de guerra, mas eu acho muito legal, gostei muito de ter assistido, que é um filme chamado Uma Garrafa no Mar de Gaza, que é um filme francês, que mostra a história de uma menina que é francesa, nasceu na França, mas é judia, e mora em Jerusalém. E ela lança uma garrafa no mar, esse mar vai parar, essa garrafa vai parar em Gaza, que é a faixa, onde tem a faixa de Gaza, onde o pessoal quer, entre outras coisas, tipo, determinar finalmente o estado da Palestina e tal, né? Então, de um lado judeus, de um lado muçulmanos, e essa carta chega na mão de um rapaz e eles acabam se comunicando por e-mail, começam a trocar e-mails, né? Tipo, ela manda o e-mail dela e fala, vamos conversar e papapá. E eles começam a trocar e-mails, e você tem toda essa conversa do tipo, inicialmente, ela é uma menina meio pacífica, o cara é puto da vida, porque bombardeia a vizinhança dele a cada 5 minutos, né, com bomba vinda de Israel, né, e você tem toda essa discussão e no fim eles formam uma amizade. Então assim, você entra numa questão que é atual, ou é um conflito que ainda existe, coloca as pessoas como pacíficas e tipo, vítimas de um conflito que elas não gostariam que acabasse, e ainda nessa questão da intolerância, porque basicamente, eu não sou nenhum conhecedor profundo da questão da Palestina, da faixa de Gaza, mas basicamente é tipo, um que não quer que o outro tenha terra que um que acha que tem que ter e que o outro acha que não tem que ter, entendeu? É basicamente isso, tipo, essa terra é minha, não, essa terra é minha, não, essa terra é minha, não, agora é minha, entendeu? Ô Cauê, opa, quer ver um filme que fala sobre intolerância, política, estratégia e guerra? Fala sobre as 4 coisas, quer ver um filme? Fala aí. O Jogo da Imitação.
É, né? Você assistiu? Você assistiu? Pô, cara, eu não assisti, mas eu sei, tipo, todas as histórias basicamente sobre esse filme. Não tem muito o que falar, né? Não, que o Rafa, na verdade, tá tentando me zoar aqui, porque eu não gostei do jogo da imitação. Mas é um filme que fala sobre isso, né? Ele fala sobre política. Ele fala sobre intolerância. Exatamente o que ele fala, não, vou fazer um filme... Parece mais aquele Oscar bait, sabe? Aquela isca do Oscar do que algum filme que tá realmente proposto a falar sobre algo, assim, sabe? Entendi, Sei lá, é porque muitos amigos meus também já viram o filme, tá? E meio que me fizeram perder a vontade completa de ver esse filme, mas eu vou assistir qualquer dia. Mas não é isso, Dani. Ele junta várias questões. É que a intolerância aí não tem nada a ver com uma questão. A intolerância que causa guerras, porque seria intolerância ao fato de ele ser gay. Enfim, fala um pouco, mostra a estratégia deles, tipo... E uma coisa interessante que o jogo da imitação coloca é o fato de que nas guerras se desenvolvem-se grandes tecnologias, né? Tipo, a internet foi criada em ambiente militar. Não, mas que o Daniel tava falando dos conflitos e tal. Eu me lembrei do filme do Michel Haneke, que é aquele cachê, que ele tem um subtexto político, assim, que é algo que realmente eu preciso ver o filme mais vezes para captar mais as mensagens, mas eles falaram que tem uns significados bastante não evidentes, né? Até porque é bem difícil de absorver o filme como um todo, assim, mas vocês já viram o cachê? Não, infelizmente não, cara. É um dos que tá na lista. Certo, e sim, fala sobre todo aquele conflito da França e o Irã, né, da ocupação dos cidadãos. É super interessante, assim, uma dica aí pro pessoal. Não, tá certo. Mas isso que o Dani tava falando sobre a questão de tecnologia que é inventada na guerra, isso é interessante mesmo, né? Porque quando você tá numa situação de guerra, que é uma situação de sobrevivência, que é uma questão de você extrema, né? Você precisa, além de você ter toda a parte física, que você precisa estar preparado fisicamente para aguentar tudo que a guerra vai te proporcionar, também tem a parte intelectual, que é justamente essa parte de estratégia, de, assim, como você vai estar sempre um passo à frente do seu inimigo, né? E no caso do jogo da imitação, você vê o desenvolvimento de uma ferramenta que o cara basicamente interceptava sinais e ele conseguia fazer com que... Ele conseguia saber aonde que as tropas inimigas estariam ou quando que elas iriam atacar e tal. Então ele conseguia montar uma estratégia antes de todo mundo para realmente contra-atacar. A grande questão aí, que também entra uma questão até política, né? Que é a questão deles... Por exemplo, se eles interceptavam 5 mensagens, eles não montavam uma estratégia para 5 batalhas que iriam acontecer. Eles montavam para 3 ou para 2, né? Justamente porque eles não poderiam deixar com que o inimigo descobrisse que eles estavam sempre à frente. Então você sacrificava ali soldados em 2 ou 3 batalhas, e aí em outras 2 você acabava tendo essa vantagem, né? Tudo em prol dessa realização, dessa conquista da batalha. Então, assim, apesar do filme do jogo da imitação não ser o filme no seu primor em qualidade de roteiro, por exemplo, ou até mesmo da interpretação, a gente vê um pouco dessa questão política, né, que a guerra também envolve, né, e tem outros filmes como, por exemplo, Lobos e Cordeiros. Vocês assistiram esse filme? Não, ainda não. De que ano é esse filme mesmo? Esse Lobos não, é Leões e Cordeiros, desculpe. De qualquer forma também não assisti. É um filme do Robert Redford, né? Um filme que conta lá a história do... É de 2007. É isso, é um filme com o Tom Cruise, com a Meryl Streep, com o próprio Robert Redford e tal. E ele é um filme que ele é um filme muito político. Tipo, ele se passa basicamente num escritório. Só que o filme é sobre a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, quer dizer, você vê um outro lado da guerra, né? Você vê a discussão política ali de um senador
que quer lançar uma nova estratégia, né, pra ganhar, pra vencer a guerra, e você vê esses debates, né, ele precisa convencer a jornalista, que no caso é a Meryl Streep, você também tem do outro lado um professor que é idealista, no caso é o Robert Redford, então tem toda uma discussão política por trás da guerra, não é simplesmente, pô, vou pegar meus soldados, vou alocar eles ali e tal, porque a guerra vai envolver inclusive todo o trabalho de imprensa, a retaliação de pessoas que são contra, por exemplo, né? Então não é simplesmente o fato de você chegar lá e, pô, vou dar um fusível pro soldado e mando ele pra lá pra atirar. Então tem todo esse processo de andamento da guerra, e aí o Leões e Cordeiros aí é um filme que bate muito nisso, né? Um jogo de tensões. Exatamente. I would find a way. E é interessante ver que cada vez mais a guerra é uma coisa cada vez mais complexa, né? Muito tempo atrás, era basicamente, vamos lá, guerreia, tal, conquistei aqui, conquistei ali. Cada vez menos isso acontece, cada vez mais é propaganda, é o quanto a opinião pública vai a favor ou contra. Por exemplo, uma teoria que talvez seja exagerada, não é que é exagerada, é tipo, sim, a teoria de que o Bin Laden no fundo nunca existiu, né? Tipo, ele existiu, acredito que ele existiu, né? Tipo, tinha aquele cara lá, mas você acha que só ele fez tudo aquilo? Você acha que ele é o grande líder mesmo? Tipo, foi a necessidade que os Estados Unidos tiveram de criar um grande vilão, né? Tipo, a gente precisa criar um vilão. O vilão precisa ter uma cara. Então, tipo, é até a representação do cinema na vida real, né? O vilão do cinema, ele precisa ter um rosto. Ele precisa ter um... Exato, isso até é meio abordado num filme que é um filme bem fraco, mas... E também é uma coisa super inesperada, tipo, eu nunca ia imaginar que ia ter um assunto assim num filme desses, que é o Homem de Ferro 3, assim. Que tem todo aquele lance do mandarim, não sei se vocês assistiram. Sim, assistiram, sim, né? claro. Opa! Mas vocês comentaram também. É bem isso mesmo, é bem isso. O Homem de Ferro 3 faz essa referência mesmo. Tipo, imagina falando, nossa, será que é uma galera que não acredita que o Bin Laden existiu, assim? Porque é bem isso, tipo, precisamos de uma cara, vai esse cara. Tipo, mudou alguma coisa? A Al-Qaeda deixou de existir? Não, ela tá lá, firme e forte. Mesmo tendo matado o Bin Laden. Então, enfim, tem todo esse jogo mesmo, assim. Tipo, a guerra é uma coisa muito complexa, né? Se você pegar lá, por exemplo, a própria o ISIS lá, né? O Estado Islâmico tentando criar o próprio Estado e matando gente, tudo mais, sem noção. Tem, tipo, tem muita gente infiltrada na Inglaterra, tem muito cara que é simpático a eles que tá na Europa, tem gente que nem que se converteu ao islamismo. Então não é mais uma coisa simples, né? Que nem tinha antigamente, tipo, eu sou deste povo, você é daquele povo. E outra coisa que acho que é importante todo mundo entender é, toda guerra tem função econômica. Tipo, ninguém faz uma guerra, tipo, porque eu não gosto daquele cara, entendeu? Você faz guerra porque você tem, ou você quer o petróleo daquele país, ou você quer o controle de uma determinada região que é importante para sua economia, ou você quer enfraquecer um país por algum motivo, que foi o caso do Brasil e do Paraguai, por exemplo, né? Tipo, o Brasil detonou o Paraguai. Por isso que eu falei que é muito... Então... Você acaba até vendo a guerra como um business mesmo, né? Acaba sendo um negócio. Você começa a ver todo o desenvolvimento por trás, tem sempre algum interesse. Sim. Né? Não é só... Você tem peões dentro desse tabuleiro enorme da guerra. Você tem desde o cara que realmente acredita numa causa, de ser um patriota, de ir lá, de dar o seu sangue, morrer por essa causa e tal. Desde você tem também o cara que é o manda-chuva, que tá com a cabeça lá e que quer, sabe, que o cara quer conquistar território, quer, assim, ter o poder em determinada região para que ele possa ter mais influência ou mais poder político e tal. Então você tem um pouco disso. E até pensando nessa questão,
eu acho que um dos ótimos filmes que a gente teve de guerra, se a gente pode pensar na guerra até como todo esse processo que a gente tá falando aqui, é o Planeta dos Macacos, o Confronto, né, cara? A gente teve um filme que, tipo, ele vai desenvolvendo todo o processo de guerra dentro dele, né? Vocês não acham? É muito bom o filme. Mostra que a guerra, novamente, como você já tinha falado, é business, e só que dessa vez, obviamente, usando o pano de fundo da fantasia, que é tipo a disputa pela humanidade, mas não só isso. Tanto que o lado que a gente costuma muitas vezes aderir, entre aspas, no filme é o dos próprios macacos, porque a gente vê que o humano ele tá querendo se apropriar de uma terra que já era deles, mas sabe, todo o lance da família do Morgan Freeman, do Gary Oldman, pra você se identificar. Sei lá, eu acho que é super interessante todo esse lance da guerra e de como até nos próprios macacos é distribuída as funções, quem é o general, quem é o combatente, super interessante. Exatamente, e tem também muito essa questão dos personagens, né, isso que você tava falando, porque o conflito mesmo, o confronto em si dentro do filme, ele se dá, sei lá, da metade do filme pra frente, porque da metade do filme pra trás você tem essa construção mesmo, né, essas divisões, quem que apoia quem que quer, sei lá, se mover de maneira estratégica para um ponto ou para outro ponto, né? Então você tem essas questões que estão embutidas dentro do filme, e aí é interessante de você ver isso, e aí você tira um pouco, quando você cria uma proposta cinematográfica até lúdica, né? Quando você traz macacos, você traz seres humanos ali e tal, a pessoa que vai assistir, ela pode assistir e falar, eu estou vendo uma guerra entre homens e macacos que estão vivendo um processo ali pós-apocalíptico e tal, e eles estão tentando sobreviver. Mas se você for pegar o filme e for tentar tirar um pouco mais de camada dele, você começa a ver questões raciais, você vê questões de intolerância, você vê questões muito mais profundas, sabe, do que simplesmente a construção de uma situação que inevitavelmente vai gerar o conflito, sabe? Exatamente. Isso também me lembrou o próprio Distrito 9, que é um filme excelente, que fala bastante, toca nesse tema do racismo, faz uma bizarra alusão ao apartheid, até é genial. Exatamente, eu acho que toda vez que se fala de guerra, se não é interesse econômico, puramente econômico, vai entrar na questão da intolerância, e isso quando não se confunde, né, do tipo, o país criar a imagem de uma determinada intolerância, ou criar um determinado preconceito, para poder ter um apoio popular e assim entrar em alguma guerra por motivos econômicos, né? Então acho que, no fim das contas, acho que a gente precisa entender um pouco disso, né? Tipo, guerra é sempre por questões econômicas. Ou, então, por esse tipo de intolerância, qualquer que seja, religiosa, étnica, sei lá, de qualquer coisa, né? E aí eu tava lembrando, tem um filme que ainda não saiu no cinema, mas tá pra sair em maio, que é o A Estrada 47, né? Inclusive, ano passado ganhou o prêmio Festival de Gramado, que vai ser um dos poucos filmes brasileiros de guerra, né? Que mostra justamente os pracinhas brasileiros na Segunda Guerra e tudo mais. E se a gente for ver bem, o Brasil só entrou na Segunda Guerra, só mandou tropas pra Segunda Guerra por apelo popular. Tipo, as pessoas queriam que o Brasil apoiasse alguém, né? E aí, tipo, o Brasil tinha um governo quase que parecido com o do próprio Mussolini, ou seja, com quem diz, ele deveria apoiar a Itália, ele foi lá, apoiou os Estados Unidos espertamente, né? Era o Getúlio Vargas que era o presidente, que era ditador no Brasil, e ele foi lá, apoiou os Estados Unidos, mandou as tropas lá pra Itália, né? E o filme vai mostrar essa história, imagino que seja um filme interessante, espero que seja bom e tal, mas fica assim, tipo, já nossa torcida aí pra ser um bom filme. Só pra lembrar de né, imagino que um outro filme brasileiro que a gente pode dizer que é um filme brasileiro de guerra é o da Guerra de Canudos, é justamente Guerra de Canudos, né, o filme do Sérgio Rezende de 97, que também justamente mostra lá, mas daí é uma guerra
interna, né? Uma guerra que teve lá no Brasil muito tempo atrás. Então, eu acho que o último grande filme de guerra que o Brasil produziu foi Olga, né? Eu não lembro de outro filme, que né? bosta de filme de guerra, né? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. É só disso que eu lembro desse filme. Não, sério, o filme é muito ruim. É muito ruim, então, mas eu acho que foi o último grande filme de guerra que a gente teve. É verdade, se parar pra pensar, ele mostra um pouco da guerra, ele mostra a realidade e tudo mais. Não, tá certo. Mas então vamos torcer pra Estrada 47 no mínimo ser melhor que Olga, porque, né? E trazer um novo patamar de filmes de guerra no Brasil, né? Realmente. Eu acho que assim, não tem por que o Brasil produzir muito filme de guerra, tipo, não é um interesse. Apesar de o Brasil ser o quarto maior produtor de armas do mundo e ser muito interessante pra economia brasileira que haja guerras no mundo, né? Porque o Brasil, tem gente que não sabe, mas o Brasil produz arma. E economicamente o Brasil sai ganhando se tiver tendo guerra por aí, né? Cinemação também é escola. Exatamente. Mas assim, o Brasil de fato não participa de guerra. Historicamente não participa de guerras. Tipo, tanto que o forte do Brasil são as missões de paz, né? O exército brasileiro teve missão de paz no Haiti. Atualmente ele tem, não sei como que anda detalhadamente, mas tem tipo um general brasileiro que comanda tropas de paz no Congo, né? Na República Democrática do Congo, que tá passando por uma fase de reestruturação. Então o exército brasileiro, ele é meio que tipo, pelo menos em teoria, o camarada que chega no país quebrado pra deixar tudo bonitinho, né? Se de fato é assim, não sei, muita gente critica lá a atuação do exército brasileiro no Haiti, mas enfim, não sei. Mas seria interessante, por exemplo, um filme sobre isso, né? Sobre os soldados brasileiros nessas missões de paz, questionando se são missões de paz de verdade, como que elas funcionam, mostrar para um público maior, porque a gente não fica sabendo, né? A gente não vê, tipo, gente falando disso, né? Mas tem, e o Brasil tem uma instituição militar razoavelmente boa, né? Os militares brasileiros são muito bem preparados de uma forma geral. Até só pra uma curiosidade, eu tava uma vez conversando com um pessoal que é militar, né? E eles estavam contando que, assim, a grande estratégia, assim, o que o Brasil é mestre, né? O exército brasileiro é mestre, é em sobrevivência na selva, né? É em, tipo, agir na floresta e tudo mais. Daí ele até falou, assim, olha, se um dia o Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos, claro que isso nunca vai acontecer, mas assim, se acontecesse, a única forma que eles falaram assim, ninguém ganha dos Estados Unidos, né? Tipo, os Estados Unidos de fato são uma potência militar absurda de forte. Mas eles falaram, a única forma que o Brasil teria de ganhar seria se eles invadissem o Brasil e, tipo, tivessem uma luta corpo a corpo com os brasileiros. E os brasileiros corressem pro mar. Não. E em ambiente de floresta. Do tipo, vamos supor que eles queiram conquistar a Amazônia. Exemplo bem hipotético. Por terra. Por terra. Não, então, mas aí o que acontece? Aí na hora eu pensei, eu falei assim, tipo, exatamente como aconteceu no Vietnã. Por que eles perderam a guerra do Vietnã? No Vietnã porque eles não conheciam o território e tal. Exatamente, então, aí tipo, eu pensei assim, você acha que eles vão repetir o mesmo erro? Tipo, depois de tanta tecnologia desenvolvida? Obviamente que não. Então assim, é melhor a gente não entrar em guerra com os Estados Unidos, né? Então tá tudo bem. É legal que ela falar, né, que a única forma de ganhar dos Estados Unidos é se for uma batalha corpo a corpo, se eles quiserem invadir a Amazônia, se eles vierem a pé, se eles... tipo um bilhão de condições. Então, mas... aí você se fode, né? Mas beleza. Mas assim, mas é interessante pensar assim, a gente precisa saber que o Brasil tem forças militares, até a Marinha brasileira é muito forte, muito bem preparada. Então, poderia ter, por que não, mais filmes brasileiros que mostrem isso, né? De repente, essas missões de paz aí, talvez seja interessante, talvez tenha como fazer até um filme sem tanta, não necessariamente cheio de cena de batalha para ganhar o Oscar de edição de som, mas com o drama, né, dos militares nesses ambientes, né? Exatamente. E foi o que a gente conversou muito mais aqui do que sobre as cenas de guerra em si, que tipo, tanto faz, né? É tiro e gente morrendo. É música da Valesca Popozuda. Tiro, porrada e bomba. Aliás, fica então o nosso convite, depois desse papo sobre guerra. Esse é o título do guerra. Então depois desse papo... Vamos mudar o título pra tiro, porrada e bomba? Não, brincadeira. Não. Na verdade, a gente até trouxe um veterano de guerra aqui pra falar. Não.
Bom, mas fica aí a nossa recomendação. Se você quer ver mais filmes de guerra, a gente citou alguns aqui dentro desse papo. Foi até um papo diferente, né, do papo que a gente fez no podcast número 30, porque aqui a gente discutiu um pouco mais a função da guerra e como que o cinema acaba se aproveitando dessa situação para criar novas obras e tal. Foi uma discussão muito legal que a gente teve, voltada assim pro lado humano também, até da filosofia, né, por trás da guerra e tal. Então, se você quer ver um pouco mais filmes de guerra, fica essa dica também para você ir escutar no nosso podcast Cinemação número 30, que a gente falou sobre os filmes, e nesse podcast a gente foi muito mais pontual. A gente foi falando, pô, tem o filme tal, esse outro filme é bom. A gente foi meio que recomendando alguns filmes, então fica essas dicas. É óbvio que por ser praticamente 100 podcasts atrás, não tinha alguns filmes que a gente falou hoje. Então essa é uma versão atualizada desse podcast. Então vai lá, escuta o nosso podcast Animação número 30. A nova era, depois de Cristo, rap e reggae, caminhando unidos, cidade negra e rap em hood, é parceria, som de atitude, é reggae roots, é rap de raiz, o som da minha praia é o que me faz feliz, mensagem positiva pra toda a nossa gente, abaixa a guerra, a paz está presente. Homem que faz a guerra, não tem tempo de fazer o amor. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 127, falamos tudo e mais um pouco sobre as questões que envolvem a guerra e o cinema. Juntamos os dois mundos e desenvolvemos essas questões aqui dentro do podcast Cinemação. A gente tem que agradecer aqui a presença mais uma vez do Cauê. O Cauê já tá indo pro top 10, não tá, Dani, de participantes? Acho que tá, né? Deve estar ali, né, já. Acho que tá, eu preciso fazer meus cálculos aqui, mas tá. Não, top 10 já tá. Top 10 já tá. Top 5 já. Tem que ver, top 5 com certeza. Nossa, eu que agradeço aí. A gente que agradece, cara, você de participar, é sempre bom o papo. E, cara, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade em falar com a gente e que venham mais filmes aí pra você participar, né, cara? Não, valeu, Rafa. Sim, que venham muito mais filmes aí. Homem-Formiga e Quarteto Fantástico, que vai ser um bom filme. Tô querendo lembrar aqui. Você ainda acredita, né? Eu ainda acredito, depois do trailer e tal. Não, mas enfim. Eu que agradeço e geralmente eu só falo que meu site tá aí, mas... Meus comentários estão aí no site. Dessa vez eu ainda vou falar, me sigam no Twitter, porque eu tô mais ativo ultimamente, então sigam lá, Cauê, _Petito, e é isso. Boa. Sigam o Cauê, o perfil do Cauê no Cinemação também tem lá o linkzinho lá pra você ir pro Twitter dele. Aqui no post do podcast também vai estar lá o link do Cauê, então sigam o Cauê, falem com ele, discutam lá sobre Quarteto Fantástico, que é um papo que ele vai ter aí durante o ano, né? Não, mas valeu. Isso aí, galera. Valeu Cauê, valeu Rafa, obrigado a todo mundo, valeu por ouvir até o momento. Só um último comentário, se vocês me permitem. Oh, meu Deus. Que faltou, eu só vou citar nomes, tá? Porque eu acho que é importante num filme sobre... Num filme não, né? Num podcast sobre filmes de guerra, citar tipo um dos maiores diretores de filmes de guerra que já fez os melhores filmes de guerra, simplesmente chamado de Stanley Kubrick. Sim. Tipo, ele só fez Glória Feita de Sangue, Nascido para Matar e Doutor Fantástico. Então, tipo, ele só fez esses filmes. Então são filmes que só precisam entrar, tipo, ser citados, eu acho, no mínimo. E é isso aí, até a semana que vem. Eu jurava que o último comentário do Dani ia ser alguma revelação do tipo... Na verdade eu gostei de jogos da imitação. Na verdade eu gostei de jogo da imitação e 50 tons de cinza. Vou fazer maratona em casa.
Muito bem, o podcast Cinemação número 127 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Nunca saberá conviver na simplicidade. Diz que humildade agora é coisa de otário, que vai ganhar pra sempre aquele mínimo salário. Já já eu oro agora pedindo proteção, força e saúde pra cantar mais um refrão. Digam, eu sou vencedor. Digam, eu sou do Senhor. Ele perdeu o pôr do sol, ele não viu a lua no seu quintal, ele não viu as cores do mar. Ação. Que é o... Como que é o nome? É o Fullmetal Jacket. Isso, Nascido para Matar. Eu achei que eu tinha errado, mas Como não... que é o nome? Não nasci. Não nasci pra Não nasci, matar. não. Eu achei... Porque assim, na verdade assim, o filme em português é... Calma, relaxa. O filme em português é Nascido para Matar. Aí toda vez que eu ia procurar por ele, eu colocava Born to Kill, que é o que tá escrito no pôster, mas... No capacete. No capacete, mas tipo... E muito pôster vem com o capacete escrito Born to Kill, mas o nome do filme em inglês é Full Metal Jacket. Tipo, sim, é. Né? Aí você confunde tudo, é muito confuso. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.